É um ministério no qual, na maioria das vezes, a pessoa ela vai administrar uma igreja. E é um ministério dado por Deus. Só que o episcopado, ele exige uma vida social correta. A pessoa ela precisa ter um perfil que se enquadre, né, que se encaixe no episcopado. O episcopado ele é masculino. O interessante, se nós for ler acerca do diaconato e do presbitério, lá vai ter orientações de pessoas de boa índole, né? Pessoas constantes, né? Então cabe dentro da sua pergunta, missionário. A igreja primitiva, também chamada de igreja apostólica, ela é a igreja que Cristo deixou diretamente aqui na terra. O nascimento da igreja, na parte espiritual, ela foi no Calvário, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo que o ato que simboliza fisicamente a igreja, o nascimento da igreja aqui na terra, está no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o batismo com o Espírito Santo, onde ali desceu o Espírito Santo, que é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que ele subir ao céu, depois dos 40 dias, 40 noites, os apóstolos ficaram preocupados, ali até antes discípulos, né? Mas Cristo fez uma promessa: eu vou, mas eu mandarei outro, né? E Cristo prometeu o Espírito Santo, e assim ele cumpriu no ato dos apóstolos. O interessante que tudo vai ligar para a gente entender as denominações. Eu, como um pastor protestante, pentecostal, eu defendo que nós devemos copiar, se inspirar na igreja primitiva. A igreja tradicional histórica, ela não tem o costume e muito menos a crença do batismo do Espírito Santo como nós cremos. Línguas repartidas como de fogo, né? Ali o recebimento do 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, para a igreja tradicional histórica, que é a igreja batista tradicional, a igreja presbiteriana, metodista, né, pastor? Também metodista. Eles, luterana. na igreja luterana, eles acreditam, pregam e ensinam que aquilo foi um ato isolado, que ali Cristo prometeu, se cumpriu e acabou. Mas nós que somos pentecostais e somos batizados com o Espírito Santo, nós sentimos a presença de Deus e a autoridade vinda do Espírito Santo para que nós falem dons de línguas, por exemplo. O dom de línguas tem algo contraditório acontecendo dentro do movimento igreja. Porque nós vemos pessoas falando em línguas e a outra pessoa que está sentada na minha frente falando que está sendo edificada porque eu estou falando em línguas. E aí eu pergunto: você tem o dom de discernir o dom de línguas? Você consegue interpretar para você entender o que eu estou dizendo? Não. Mas eu acho bonito e isso me edifica. Isso não é bíblico. Isso é movimento dentro da própria igreja. Isso é um começo de heresia. Aí está a necessidade do pastor que é cheio de graça ter o conhecimento de falar: ei, irmão, isso daí é sentimentos humanos, isso é emoção, isso é ruim. Não, mas devemos separar o que é emoção para o que é a ação do Espírito Santo sobre nós. Essa falta de, acredito eu, aqui eu estou abrindo entre aspas para dizer o que eu acredito, o que eu creio e posso observar, que essa é a dificuldade das igrejas tradicionais históricas receberem o batismo do Espírito Santo, porque eles não creem e não aceitam. E tudo da parte de Deus é com educação. Então eu acredito que para você
aceitar o batismo com o Espírito Santo, você precisa aceitar que ele venha sobre a sua vida e dar lado para que esse dom venha entrar na sua vida. O dom de línguas, dom de edificação própria. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Sabe quando a gente fala em línguas, tem gente que não entende, mas ela sente. Ela fala, nossa, tá ali quietinha, ela não consegue nem dar um glória. Daqui a pouco ela tá falando em línguas e o irmão não entende por que veio aquela autoridade, por que mudou, né, a fisionomia do pastor Bruno, que seja. Por que aquela pessoa mudou até o jeito de falar depois que ela falou de línguas? Por que ali a pessoa já saiu renovada, já luta a semana toda contra a cilada do mal, luta contra a sua própria carne? Porque ali ela teve uma edificação própria com o dom de línguas. A partir do momento, irmãos e irmãs, que a pessoa ela falou em línguas, se ela tiver o dom de profecia, ela também vai edificar o corpo de Cristo, a igreja. Ali quando a pessoa fala uma profecia, às vezes não é para mim. A profecia ali é para a missionária Bruna, mas não é para a pastora Vanessa. E a pastora Vanessa se alegra com a vitória dela, e não somente quem está recebendo a profecia, mas aquele que está ouvindo também se edifica. Às vezes até mesmo na confirmação do que aquilo que aquele profeta de Deus, aquela pessoa que recebeu o dom de profecia está falando, e você sabe que é verdade, pastora Vanessa, só que o pregador não tem nem como saber disso da vida da missionária. Então o dom de profecia, não só eu que estou recebendo, mas ele edifica o corpo de Cristo. Pastor, a leitura aqui da primeira carta, né, aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 14, versículo 27, fala assim: se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Glórias a Deus. Esse versículo está na parte que é orientações referente ao culto, não é? Sim. Ordem no culto. Ordem no culto. Isso acontece muito bom, meu pastor, porque algo engraçado. A Escritura Sagrada, ela é perfeita para a atualidade. Isso foi escrito por apóstolo Paulo, porque a igreja de Coríntios era uma igreja mimada. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que queria ouvir o que ela necessitava. Porque a igreja de Coríntios era aquela criança rebelde, sabe? Trazendo para o dia de hoje. Tem isso dentro da igreja? Tem. Tem isso dentro da igreja. Então isso é a realidade da igreja. Mas a igreja de Coríntios, que é essa igreja que dava todo esse tipo de trabalho racional, ou seja, conhecimento, chão. Olha que engraçado. Era uma igreja espiritual, uma igreja cheia de dons. Parece até ser contraditório, né, meu pastor? Mas é isso que a Escritura Sagrada vai nos dizer. Então essa necessidade de Paulo ali, né, começou ali a exercer o seu ministério. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo é mais inciso, bate mais forte. Só que na segunda ele já começa: meus amados filhinhos. Sabe por que isso acontece? Porque antes da gente apanhar, a gente bate forte, né? Mas depois que a gente apanha, a gente bate com sabedoria. Olha que o apóstolo Paulo, ele não está errado, mas a maneira que ele transmitiu a primeira epístola aos Coríntios é diferente da segunda. Na segunda ele está mais amadurecido. Isso é o processo do próprio líder. É verdade. Nós líderes também passamos por esse processo. A diferença é que a igreja primitiva, ela reconhecia as suas falhas. E esses evangelistas, apóstolos, eles relatam até mesmo as suas falhas. Aqui nós estamos dentro do assunto de igreja primitiva ainda. Paulo, ele fala da sua dor na carne, o espinho na carne. Paulo relata sobre o seu espinho na carne.
Eu entendo, igreja, aqui sou eu. Estou abrindo novamente um parêntese, porque a Escritura Sagrada nos dá a opção de entendimento. Paulo ele não relata, mas quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente chega em algumas conclusões. Eu entendo que esse espinho na carne é que Paulo começou a pagar toda a perseguição que ele fez para com a igreja. Olha só que coisa interessante. Mesmo Paulo servindo a Deus, sendo o homem mais importante assim, historicamente falando, biblicamente falando, a Escritura Sagrada do Novo Testamento, a sua maior autoria é de Paulo. Mesmo Paulo tendo toda essa representatividade, ele pagou o preço. Ele colocou a mão nas meninas dos olhos de Deus. Mas Paulo ele não estava questionando a ação de Deus sobre a vida dele. Ele estava relatando que ele tinha um espinho na carne. Que eu entendo que é a própria perseguição que ele causou na vida dele. Mas espera aí, imagina aqui, eu vou conjecturar, eu quero que a igreja pense comigo. Pensa aqui comigo, eu estou perseguindo Paulo. Aí eu chego na frente de Paulo, aí Paulo pega e fala assim, rapaz, eu estou levando a palavra de Deus. Eu conheci o Messias, eu tive um encontro com ele. Aí o cara pega e fala assim, mas pera aí, rapaz, você estava perseguindo aí a seita do caminho, cara. O cristianismo tinha alguns nomes, e um deles era a seita do caminho. Então imagino eu aqui, Paulo sendo questionado. Ei, rapaz, tu é hipócrita mesmo, viu, Paulo? Não é assim que os outros fazem com a gente? Mas não era ontem que você estava perseguindo a seita do caminho, rapaz? Já mudou? É? Ô, rapaz, o caminho, a verdade, a vida aí, rapaz, tu perseguiu esse homem. Tu viu o diácono Estevão ser apedrejado, rapaz. E tu, como autoridade ali, você ainda fez pouco caso. Agora é tu que vem falar, rapaz, do caminho. Que autoridade que você tem, Paulo? Isso é um espinho na carne ou não é? É uma marca que a gente não vai conseguir tirar. É quando a gente fez aquela... Eu não tenho mais... Aqui, ó. Furo na orelha. E o engraçado é que não fecha, O meu fechou. O da Bruna fecha, o meu não fecha. Fechou. É o espinho na carne, irmão. Porque às vezes eu tô, né? Pastor, né? Mas... Pastor usa brinco? Eu falo... Eu acho que não, mano. Eu acho que tem uns aí que até que tá bagunçado o negócio, mas o assembleiro sério não usa não. Mas esse espinho na carne aí, esses furos na tua orelha aí, a gente é aquele momento que a gente abaixa a cabeça e fala, Deus, esse espinho na carne tá doendo. E não tem o que fazer, essa marca tá doendo. E o engraçado é que Paulo nos deixa uma lição. Esse espinho na carne não fez Paulo parar. Né? Então a igreja primitiva ela tem todos os seus processos. Exatamente igual ao nosso. Eu parabenizo a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais na parte de aceitar o Espírito Santo, clamar o batismo do Espírito Santo, que é um dom dado por Deus. Sim, está correto. Mas eu critico a Assembleia de Deus, como pastor da Assembleia de Deus eu posso falar, porque eles não se preocupam com a meninice que está relatado aqui na Escritura Sagrada acerca da igreja primitiva. E eu estou dizendo de homens que foram crucificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de homens que foram jogados dentro de óleo quente. Eu estou falando de homens que sofreram perseguição como do imperador Nero, que era um homem que não tinha piedade sobre a igreja. Eu estou falando de homens que congregavam dentro de cavernas escondidas. Eu estou falando de homens que foram julgados mediante a sociedade e até mesmo a sua família. E não é que nem hoje em dia não, que nós chega ali e fala mal do irmão não, viu, igreja? É mais complicado dentro do judaísmo. É muito mais complicado a cultura judaica do que hoje em dia. Hoje o crente é um fofoqueiro. Naquele tempo não, pagava por vida, viu? Por muito pouco o sistema foi apedrejado, igreja. Por muito pouco Maria Madalena não foi apedrejada. Foi apedrejada. Por muito pouquinho ela ia ser apedrejada.
né? Então aquele povo ali interpretavam a Escritura Sagrada de uma maneira errada. As pessoas costumam dizer, pastor, quando Cristo veio, ele criou uma nova lei? Sim ou não, igreja? Cristo criou uma nova lei? Cristo ele pegou e falou assim, ó, Tanakh, Torá. A Tanakh é a Torá. A Torá é lei e a Tanakh é a junção de todos os livros do Antigo Testamento. Ó, tá desvalidado, tá antigo. Não. Então eu criei uma nova lei. É isso? Não. Cristo não fez isso. Não. Cristo ele mostrou que o povo estava cego, que o povo não estava sabendo interpretar a lei de Moisés. Olha só que simples. Cristo pegou e falou assim, vocês não estão entendendo. Pode pegar todos os 360 e poucos preceitos do judaísmo, pode pegar os 10 mandamentos aí que a igreja vai utilizar como base, pode pegar tudo isso, eu vou dar uma aula para vocês. É Cristo falando, eu não tenho essa autoridade não. Aí Cristo pega e fala assim, ei, preste atenção, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Lê o Antigo Testamento inteirinho, você vai chegar nessa conclusão. Os judeus chegaram nessa conclusão, igreja? Não. Olho por olho, dente por dente. Quando existia algo que era isolado, uma ação de Moisés, que Deus dava autoridade para que Moisés agisse com força, porque Deus é amor e justiça, aí o povo lembrava, não, essa daí a lei diz que tem que apedrejar. Mas tanto porque as pessoas também dizem, a lei que Cristo criou uma nova lei, que isso é mentira, que o Deus do Antigo Testamento é totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. E nós vemos crentes dizendo isso. Isso é heresia. Que Deus não muda. O eterno, gente, não tem espaço para mudança no eterno. Simplesmente ele tem um propósito para cada época, cada era. Mas ele não mudou. Ele não mudou, igreja. Então, só algumas curiosidades acerca da igreja primitiva. Tem muito assunto, mas eu preciso dar andamento. Templo, salão e outros. Coloca aí, meu pastor. Um templo aí. Templo de Salomão de Macedo. Coloca aí. Não está escrevendo, meu pastor? Deixa eu ver se tem um papel. Imagem. Olha só, igreja. Pode deixar assim, meu pastor. Obrigado. Olha só que coisa linda. Bonito. Não vou negar. Muito bonito esse salão. Se nós pudéssemos, hein, pastor? Dar um salão desse para a gente cultuar a Deus. Com conforto para os irmãos. Bonito. Ou eu estou sendo. Não, Ou é mentira? É bonito, né? é. O problema é eu pegar isso aqui e fazer que isso seja o meu Deus. E essa construção aqui, pior ainda, que essa construção aqui ainda representa os santos dos santos. Que aqui é a morada do Espírito Santo. Isso. Obrigado, Mindazinho. Na próxima. Depois da aula, eu aceito uma pizza, um esfirro. Vai para o seu pai e sua mãe. Aí, o povo está confundindo, igreja. Sabe por quê? A Escritura Sagrada vai dizer que nós somos membros de um só corpo. Onde Cristo, Deus abençoe. É, obrigado, pastor, você. Miguel vai caçar o que fazer, Miguel. Tá? Traz de volta, vem, corre. Ele caiu tudo, filho. Ele jogou tudo no chão, né? Eita, caralho. Aqui, ó, por favor, gente. Miguel
não preciso pegar nem a apostila, Miguel, que eu vou trazer isso aí. Esqueci seu óculos. As pessoas estão começando a idolatrar templos. E estão começando não, e sempre fizeram, e está se agravando, a falta de respeito para o membro, para o verdadeiro tijolo do templo. Sabe quem é? Eu e você. Quando eu desrespeito o ministério do Evandro, eu estou pegando um tijolo da construção do templo espiritual. Não estou falando do templo físico não, do espiritual, da morada do Espírito Santo, do novo pacto de Deus. A gente até chama o Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, significa que nós temos uma nova herança. Testamento vem de herança, não é isso? No original, se for para a gente traduzir corretamente, como que os judeus messiânicos gostam de traduzir, eles traduzem Brit Hadashah, quer dizer, novo pacto. Nós estamos aprendendo. Qual a pronúncia? Brit Hadashah. Então, Deus ele fez um novo pacto, mas não mudou a sua lei. Eu tenho um novo herdeiro. Eu tenho um novo jeito de você alcançar, que você cumpra os mandamentos na sua vida. De vez você pegar a lei e praticá-la cegamente, só de ouvir falar, agora eu quero que você cresça na graça e no conhecimento. Agora você vai ter que aceitar o meu Espírito Santo. Agora você vai ter que meditar na palavra, graça e conhecimento. Agora você vai ter que buscar em oração para que você venha ter discernimento da minha palavra. Porque em outro tempo, na outra aliança, sem o Espírito Santo, vocês estavam distorcendo a minha mensagem. Então, quando nós vemos hoje, trazendo para a igreja de hoje, pessoas distorcendo a palavra de Deus, isso é a unidade humana. Isso é o homem falando mais do que o Espírito Santo. Isso é o homem criando autoridade própria para si, acima da Escritura Sagrada. Isso está errado. O culto, a denominação, ela tem que ser cristocêntrica, onde Cristo é a pedra angular. O que é a pedra angular? O pastor não fala. O que é a pedra angular? Pedra de fundação. Pedra de fundação, de base, de estrutura. Como é que você vai construir uma casa sem as colunas, pastores? Uma hora desmorona. É a mesma coisa quando a gente começa, a gente vê aquele resultado daquela casa grande, aquela casa cheia, tudo está dando certo debaixo de coisa errada, ela está sem estrutura. Quando cair, cai tudo. Nós estamos vendo aí os templos se enchendo de heresia e de mentira. O povo indo para cima de movimento. E nós vemos outros também cheios de ego, cheios de si, falando, eu tenho um conhecimento verdadeiro e o outro não tem. É um cheio de graça demais, outro cheio de conhecimento demais. Agora juntar os dois e ter responsabilidade na casa do Senhor, está faltando, igreja. E eu estou falando da Assembleia de Deus. Eu sou pastor e tenho autoridade para falar. Então o templo, igreja, é o nosso local de reunião que a gente respeita e tem que ser um ambiente saudável e limpo, né? O templo físico. Mas a morada do Espírito Santo é eu e você. E dentro de você, meu querido, não consegue morar a plenitude de Deus inteira. Eu sozinho não sou a igreja. Sozinho eu não sou a igreja não. Isso para mim é heresia. Porque eu sou apenas um tijolo, eu sou apenas um membro. Para eu dizer que eu sozinho sou a igreja, então a plenitude de Deus tem que morar em mim, como morava dentro da Arca da Aliança. Mas eu só sou uma pedrinha. Olhe lá se eu for... Eu sou cheio, né? Mora todo o ser do Espírito Santo dentro do pastorado. É mentira, igreja. Nós somos membros. É a mesma coisa um membro dizer, hoje em dia tem a moda. Eu não preciso ter comunhão com a igreja. Não preciso amar a igreja.
Não precisa ter pastor. Não preciso. Não. A pessoa não sabe nem da fralda. Não é um pastor itinerante. Não é um missionário. E ele não precisa de nada não, viu, mano? É. Eu fiz quase todo dia. É complicado. Vamos para o próximo assunto, porque senão a gente... Membro. Nós já estamos no próximo assunto. Nós já entramos dentro falando sobre os membros. Porque uma coisa liga a outra. Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa semana, e hoje confirmou mesmo, o pastor presidente do Campo do Avivamento da Fé, a sede mundial aqui de Osasco, ele fez uma reunião com toda a igreja no culto de domingo e ele ameaçou os pastores, missionários, obreiros, diáconos, presbíteros e todos que tenham algum cargo, que os que não comparecerem nos cultos, ele vai tirar a carteirinha. Consagração. Cargo tem que estar na cargo é regente, líder. Consagração, é isso? Isso, ele vai recolher a carteirinha. Uhum. E foi um alvoroço, até o povo daqui da igreja aqui de... Até o povo aqui da igreja aqui, né? Todo mundo... O senhor acha que isso é certo? Porque eu, como pastor, eu acho que se a pessoa não está exercendo a função do cargo dela, ela não tem por que ficar com a carteirinha do ministério. Se ela não está exercendo a função, porque ele não está dizendo que ele vai tirar a unção, que isso ele não vai tirar. Mas ele vai tirar a carteirinha de autoridade cargo. como representante do ministério. Então você não representa ninguém nem nada. O que acontece? Tem duas verdades aí. A pessoa lá pode ser um itinerante do ministério. Entendeu? O pastor Valcir pode chegar, ele tem um conselho. Ele está debaixo da bênção de um conselho. Mas ele pode chegar aqui e falar, pastora Vanessa, eu quero ser um pastor itinerante do ministério. Aí a senhora vai falar, pastor, culto de Santa Ceia é o culto que o senhor tem a obrigação de estar aqui. Os demais você pode pregar, você pode fazer tudo. Só que eu preciso de um relatório seu. Tá entendendo? Sim, mas o que está acontecendo? As pessoas estão guardando a carteirinha só para dar credenciada. Tá entendendo? Não, eu sou do Avivamento da Fé. Aí outros, eu sou da Assembleia de Deus Neopentecostal, que não era para ser, que a Assembleia de Deus é pentecostal. E eu sou apóstolo. Tem alguma coisa errada, né? A Assembleia de Deus não tem apóstolo, gente. Nem bispo, viu? Vou falar a verdade. Porque bispo vem do grego e bispo e presbítero é a mesma coisa. É ancião ou supervisor. A Igreja Católica usa o nome bispo e a Igreja Evangélica usa o nome presbítero simplesmente porque a Igreja Católica, já diz o nome da Igreja Católica, Igreja Católica Apostólica Romana. Roma falava em grego. Né? O Vaticano fala em latim, devido ser uma língua morta, para esconder a palavra do Senhor dos outros. Só que eles têm a língua grega como base. Então eles usam o nome bispo. Bispo vem do grego, né? Do latim não, né? Então, é por isso. Aí o que os assembleianos fez? Aí eu vou te explicar. A intenção não é mais não, tá? Como que o presbítero pode ter duas funções dentro da igreja? Então ele coloca assim, diácono, presbítero. O presbítero aqui embaixo, vou chamar o bispo de presbítero lá em cima também. O presbítero aqui embaixo, ele não tem a função de supervisionar. Ele só tem a função de ser um ancião. Que tipo de ancião? Um ancião espiritual. Uma pessoa sábia que sabe apoiar o pastor. Está entendendo? Quando ele é consagrado ao pastorado, aí aqui ele exerce o pastorado. Quando ele passa do pastorado ao bispo, ele faz a função que o presbítero aqui não exerceu. O presbítero aqui em cima, depois do pastor, ele é o supervisor, que é uma função do presbítero. Aí, para diferenciar, eles chamam de bispo para saber, ó, esse presbítero aqui está exercendo a função de supervisor, não só mais um ancião espiritual. Aí, você entendeu que a intenção não é ruim não, tá? A intenção não é ruim não, é ótimo. Tá? Mas, por mim, a verdadeira solução era parar de criar consagração como hierarquia, que para mim consagração não é hierarquia, é chamado e dom, né? Mas tudo bem, não tem problema. A intenção aqui não é ruim, tá? Esses problemas também se dão muito hoje em dia por causa disso.
porque é tratado como uma hierarquia e não como um chamado. Como Por um isso, dom. por isso As que pessoas dá falam tanto assim, ó, problema, assim. mas o meu pastor não me consagra ao pastorado. Porque o povo pensa que o pastorado, mas a pessoa tem o chamado de ser evangelista. Aí, devido a essa confusão de hierarquia, a pessoa quer um pastorado. Para que se ela não tem o dom pastoral? Efésios 4:9 vai dizer que tudo isso é para edificação do corpo de Cristo, que foi dado por Deus. É nós, homens, que dificulta, gente. E a verdade é que não é ensinado. Por isso que a pessoa fica, o pastor sabe. Às vezes ele não ensina e a pessoa fica, né? Não, eu quero ser consagrado ao pastorado. Às vezes não é a ideia da Assembleia de Deus isso. Não é a ideia que a pessoa pense que é hierarquia. Mas como é tratado e visto pelo membro leigo. Está entendendo? Ao ponto de vista do membro leigo. Ah, então é uma hierarquia, porque parece que é. Então eu só sou importante se eu chegar no alto escalão da consagração pastoral. E lógico que não. O diácono é o mais importante da casa de Deus. Sim, gente, imagina só, vamos colocar aqui dentro de uma obra, dentro de uma empresa de produção. Lá vai ter o gerente, vai ter o líder de TI, vai ter a segurança, vai ter a tesouraria, vai ter contas a pagar, contas a receber, e vai que vai. Tudo isso. E esses são aqueles que entram, né, dentro da empresa, né, eu sou importante. Fecha a produção dessa empresa. Fala, ó, só vai trabalhar esse mês só o executivo, só os administrativos, só o top, porque nós somos os importantes da empresa. O que acontece com a empresa? Vai falir. A produção é o servo, é o diácono. Então imagina só a casa de Deus sem um diaconato, sem os servos. Tá entendendo, igreja? É que o homem tem essa necessidade e essa ideia na cabeça dele que ele tem que ser o gerente. Esquece isso aí, igreja. Se você for um líder de produção bem sucedido, é melhor do que um gerente que mal sucedido. Vocês concordam comigo ou não, igreja? Alguém aqui quer ser gerente mal sucedido? Não. Só para dar uma carteirada, eu sou gerente, mas a empresa está falindo, viu? Porque eu sou gerente e não consigo levar esse caminhão aí. Eu não sei nem escrever, eu sou gerente lá, mas o importante é que eu sou gerente, viu, irmão? Eu estou dizendo o meu, tá? Tá entendendo, gente? É melhor você ser rapaz lá na produção lá da empresa lá, e já me deram o 3º aumento. E eu não saio do meu carro, mas sabe por quê? Mas porque eu represento. Os caras já chegam lá e falam assim, ó, vai lá no Bruno. Ixi, se esperar de produção vai morrer, Cris. Vai lá no Bruno lá, porque o cara é trabalhador, ele tem umas técnicas ali de fazer fluir o sistema, ele pega o processo da empresa e facilita, ele cria ali um organograma ali, um fluxograma dentro da produção, de uma maneira que ele não sabe a teoria, mas a prática, ele nem entende essa linguagem. Só que a prática dele é melhor do que eu estou aqui no escritório tentando criar esse processo. Você está entendendo? Então seja importante onde Deus te colocou. Senão a empresa vai. Aí diz lá, 4:11 de Efésios. Para edificação do corpo de Cristo. Se eu fizer a minha parte. Igreja, irmãos, reunindo. É o corpo de Cristo. Reunião de pessoas. Culto racional. Filho é unidade. Filho é unidade. No momento que você na sua casa, fecha a sua porta, apaga a luz, expulsa a esposa para a cozinha, vai lavar a louça, mulher, que eu estou mandando. E aí nós acorda e você coloca o joelho no chão e vai buscar Deus. Aí é momento de filhinho, não é momento de igreja. Você está sozinho. Igreja é compartilhada por membros. Pode ser na rua. 2 ou 3 reunidos no meu nome. Aí ele opera milagre. Isso é igreja. Mas 2 ou 3. Sozinho não é igreja, não. Pode ser filhinho. Igreja não. Se fosse sozinho, não se chamaria membro. Exatamente. Sabe o seu dedo? Se ele sobreviver sozinho, você me conta.
Eu vou falar, ó, a igreja é só o dedo, viu? Não todo o corpo não. Não precisa nem da cabeça do Cristo. Igreja constitucional. A igreja constitucional, nós citamos que entendo eu que a igreja constitucional não nasceu lá no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos. Ali foi a igreja primitiva ou a igreja apostólica. A igreja constitucional, no meu ponto de vista, nasce com Constantino. Onde Constantino teve uma visão, teve um sonho. Uns dizem que ele sonhou com a cruz, outros dizem que ele sonhou com a letra J e o C, de Cristo, né? Jesus Cristo. Mas essa letra no grego, eu não sei grego. O hebraico ainda a gente conhece alguma coisa, grego eu não sei. E, vocês me perdoem, mas eu não sobre grego? Amém. Eita, glória. Aí, meus amados, ele teve esse sonho. A intenção, quem acha essa história bonita e concorda com Constantino, tem esse ponto de vista. Que Constantino foi obediente, ele serviu a Deus e Deus honrou ele como imperador ali de Roma. O meu ponto de vista, Constantino foi um oportunista. Sabe aquele negócio quando você vê a coisa dando certo, aí você fala assim, você é doido, esses caras vão me derrubar. Por exemplo, eu sou o vereador da cidade. Aí eu estou vendo um movimento crescendo. Sim, eu sou da cidade de Jacobina, lá na Bahia. Aí eu vejo que está vindo um movimento crescendo. Movimento eu quero jumento. Aí, vai pensando que na Bahia o povo quer jumento, o povo quer Hornet lá. Aí, movimento eu quero a Hornet. Aí, eu vejo que isso cresceu muito. Você acha que eu vou bater nesses homens? Você não tem condição de ter Hornet, rapaz. Você vai ter que trabalhar. Eu vou falar isso? Se eu quero ser prefeito da cidade, eu falo para ele, meu querido, vote em mim. Vote em mim que você vai ter uma nova religião. Honda Hornet. Você está entendendo? Foi isso que Constantino fez. Esse é o meu ponto de vista. Aí você estuda a história de Constantino e você tem a sua própria interpretação e própria conclusão. Para mim, ele foi oportunista, viu o crescimento da igreja e falou assim, rapaz, eu preciso ganhar de algumas cidades aí, algumas guerras, eu vou trazer o povo que estão do meu lado, eles estão crescendo muito. Eu vou se juntar com meus inimigos para vencer o meu inimigo. Está entendendo? Nós temos a mesma causa. Nós temos que derrubar aqueles lá. Eles se juntaram. Para mim foi isso que Constantino fez. Para mim isso é gestão. Ele é um ótimo gestor. Ele foi um ótimo imperador, porque ele chegou no objetivo dele, pessoal. Isso é uma pessoa bem sucedida, vamos dizer assim, empresarialmente. Ou uma gestão política bem sucedida. Ele teve um plano, esse plano foi bem sucedido. Concordam comigo? O problema, igreja, é que a igreja constitucional começou a praticar a laicidade. O Estado começou a intervir. Quando Constantino fala que o cristianismo é a religião oficial, ele logo teve oposição. E que político gosta de oposição? Nenhum. Então, igreja, o Estado impôs uma religião. Aí ele pensou assim, rapaz, só que na casa do pastor Rossi, eles adoram e eles adoram Marte. Então o que eu vou fazer? Aqui é a minha interpretação, igreja. Espera aí, viu? Rapaz, tu não sabe. Apóstolo Paulo é Júpiter, rapaz. É São Paulo. É Júpiter, meu. Aqui a história dele aqui. Ele pega um livro apócrifo e escreve da autoria de um bispo levantado por mim. Lê essa carta aqui. É Júpiter, rapaz. Aí a gente fala agradar gregos e troianos. Isso é um presente grego, viu, igreja? Você sabe que é um presente grego, né? O cavalo que foi enviado, né? Tinha um soldado dentro. De Troia. O cavalo de Troia foi enviado para Roma, né? Para Grécia. Era um cavalo gigante, né? Feito de metal, e dentro dele haviam soldados inimigos. Aí. Tá entendendo? E aí, Constantino começou a agradar gregos e troianos. Né? E
começou a levantar bispo conforme a vontade dele, o Estado impondo. Ó, como que ele está vendo, ó, a palavra bispo de onde veio? De Constantino. Porque ele fala grego. Não da igreja primitiva. A igreja primitiva é presbítero, hebraico. Aí Constantino falou assim, eu vou levantar. Vamos ver uma raça ruim aqui. Teve um aí, que teve uns atos ilícitos um tempo atrás aí. Ele falava que era pastor, que era teólogo, estava tendo atos ilícitos. Vamos dizer que eu escolhi uma pessoa de má índole para ser esse bispo. Só que esse cara faz a minha vontade. Então, rapaz, quem te perguntar, ó, presta atenção, viu, mano? Quem te perguntar, apóstolo Paulo é? Chuta. Começou ali. Quem que a gente lembra que vai nascer logo em seguida? Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só, já é a terceira igreja. E o católico diz que eles são a igreja primitiva. Imagina a igreja. Isso é uma heresia, isso é anátema, uma maldição. A igreja primitiva é a igreja apostólica, dos apóstolos, dos 12. A igreja católica já é uma terceira geração de igreja. Depois da igreja de Constantino, que não é a mesma. É uma ramificação. Se você dizer que a igreja de Constantino é a igreja católica, eu vou ter que dizer que a igreja luterana é a igreja católica, porque veio uma da outra, né? São igrejas filhas, né? Uma vai vindo da outra. E aí tem a corrupção humana. Tem o toque do homem, a interpretação do homem. Sabe o que eu acho sobre isso? É quando o homem começa a colocar vírgula onde tem ponto. Quando a Escritura Sagrada tem ponto, respeite o ponto. Ponto significa que acabou o assunto. Está encerrado. É assim, pronto. Aí as pessoas abrem uma vírgula e continuam acrescentando onde não tem. Eu posso conjecturar? Pode. Mas acrescentar numa pregação? Não. Vamos lá, gente. Tem muita coisa, mas vamos lá no próximo assunto, senão a gente não sai. Vocês entenderam, né? A igreja constitucional é necessária porque nós temos que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Se a igreja for inconstitucional, nós estamos cometendo um crime. Deixa eu só entender. A igreja constitucional, que foi formada por Constantino, pode-se dizer então que se transformou na igreja católica de hoje? Sim. Uma vem da outra, né? Um assunto leva para o outro. E aí o laicismo é quando o Estado impõe a religião. Ou não tem religião. Que é um Estado laico. Estado. Não, laicista. E o que é laico, Estado laico? Laico é a diferença de religiões. Eu posso exercer a minha fé livremente. O Estado ele não intervém na religião. Nós estamos no Estado laico, não laicista. Então, igreja, esse é o caminho da igreja constitucional. A igreja pentecostal viu a necessidade de fazer uma reforma dentro da reforma. Qual é essa reforma? Reforma protestante, Martim Lutero. Lembra que foi Martim Lutero, resumidamente? Martim Lutero foi aquele que teve coragem, sendo um próprio sacerdote da igreja católica, a se levantar e questionar 95 ações da igreja católica. Tanto que ele criou 95 teses, né, de Lutero. Que foi o começo da reforma protestante, porque tem a pré-reforma, né? Ele viu que a pré-reforma, pessoas que se levantavam com pouca força para questionar a igreja católica, eles tinham razão. Uma das coisas que a igreja católica fez, escondeu a Bíblia. Como que eles fizeram isso? Pegaram a Escritura Sagrada do seu original e traduziram ela para o latim, que é a Vulgata Latina. Latim é uma língua morta, só conhecida pela igreja. A igreja, a gente estudou na escola, acredito eu. Não, a gente ia para a escola e ouvia falar alguma coisa, porque raramente alguém vai para a escola para estudar hoje em dia. É verdade. A gente ouviu falar na escola que a igreja ela tinha o poder do conhecimento, do estudo. Era a igreja que dava o estudo, né?
Tinha o poder do conhecimento, que isso tinha muito valor, né? Então, a Igreja Católica, ela traduziu a Escritura Sagrada para o latim. Latim é uma língua morta, só os padres sabiam interpretar. Então, Martinho Lutero, ele teve autoridade. Lembra que eu falei, eu posso falar da Assembleia de Deus. Eu sou um pastor da Assembleia de Deus convencionado e consagrado, então eu posso falar da Assembleia de Deus. Aí eu posso falar, criticar e elogiar firmemente. Eu não posso comentar, né? Mas a Assembleia de Deus eu posso questionar, sim. Estou no Estado laico, estou em um Estado democrático de direito, eu tenho o meu direito de expressão. Então, a Igreja Martinho Lutero, né, igreja? Questionou algumas ações da Igreja Católica e ali foi o início da força da Reforma Protestante. Algumas igrejas que nasceram ali foi a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, Presbiteriana e Batista Tradicional, não aquela renovada que fala em línguas. Algumas dessas igrejas têm o costume de batismo igual da Igreja Católica, não por imersão, mas sim por aspersão, né? Eles têm ainda alguns, eles jogam água assim na sua cabeça. Só jogam. Isso aí são costumes humanos. Quando veio a Reforma Protestante, se preocupou em fazer igual a igreja Primitiva ou católica? A igreja tradicional histórica, ela trouxe toda uma bagagem da igreja católica, mas eles se reformaram sim. Aí, quanto mais, antigamente, agora vai piorando, né? O sistema está piorando, né? A Reforma Protestante, ela questionou, peraí, o batismo do Espírito Santo é um dom dado por Deus e me dá autoridade. Então eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu quero ser igual à igreja primitiva, eu quero aprender com os erros e acertos da igreja primitiva. Essa é a Reforma Pentecostal. Então a Reforma Pentecostal, ela não veio para reformar, para copiar a Igreja Católica, muito menos a Igreja de Constantino, mas sim a Igreja primitiva, que é o correto, que é a Igreja Bíblica. Depois disso, a gente vem a Reforma Neopentecostal. A Reforma Neopentecostal, ela tem algumas características: judaizar a igreja, ou seja, candelabro, estrela de Davi, que é a menorá, mezuzá, arca da aliança. E eles têm esses costumes de judaizar a igreja. E outra característica também da igreja neopentecostal é a teologia da prosperidade. Eu não sou neopentecostal, então eu não concordo, mas o neopentecostal ele concorda com isso e eles alcançam a misericórdia de Deus. Então, assim, não vou criticar a igreja neopentecostal. Eu não concordo e não pratico, mas respeito. Eu não, acredito eu, que todos aqui respeitam a igreja tradicional e a neopentecostal da mesma maneira, irmãos em Cristo Jesus. Amém? Amém. E algo interessante é porque eu não acredito, meu pastor, que a teologia vai me salvar. Porque eu não creio na teologia da prosperidade, eu vou ser salvo. Eu não acredito nisso. Ou porque eu creio na teologia da prosperidade, eu vou ser salvo. Eu não creio nisso, igreja. Não. O que eu creio é que quanto mais eu vou lapidando meu estudo bíblico, eu estou deixando de ser menino. Não sou mais levado por vento de doutrinas. A minha preocupação não é se a pessoa está na igreja tradicional, na igreja pentecostal, na pentecostal. Ela está ouvindo a palavra de Deus. A minha preocupação é a pessoa estar dentro de uma seita satânica. E seita satânica, não se engane. Existem algumas seitas que eu não vou citar os nomes, mas vocês procurem, questionem essas seitas. Eles têm ação inspirada em Lúcifer. Satanás, Deus é burro, raça satânica, o que vocês quiserem chamar. Por exemplo, cobiçar o trono de Deus. Existem duas teorias. Que Satanás cobiçou o trono de Deus
E a segunda teoria que poucos sabem é que Satanás ele cobiçou o lugar dos querubins. Quem está acima do trono de Deus? Qual que é ele aqui dos anjos? Serafins. Satanás era querubim. Então na hierarquia angelical, celestial, querubim é antes dos serafins. Os serafins eles estão acima do trono de Deus. Acima não é literal que eles são acima de Deus, não. É só situação. É eu estar aqui no púlpito, mas eu não estou acima do Evandro. Nem o Evandro acima de mim. Aqui nós somos todos iguais. Entendeu? Então ele queria fazer, trazendo para o hoje. Olha só que engraçado. Aqui sou eu interpretando a Bíblia. Querendo eu entendendo dessa maneira, que ele cobiçou o trono acima do trono de Deus. Eu vou falar acima do trono de Deus. Acima do trono de Deus estão os serafins. Porque não está falando assim da autoridade, mas sim da localidade, não a autoridade acima, entendeu? Essa é uma interpretação. Não sei se o pastor conhecia essa interpretação. E eu acho interessante essa interpretação. Sabe por quê? Porque a gente vê isso dentro da igreja. E o diabo vem para matar, roubar e destruir. E para enganar, que ele é o pai da mentira. Então quando a gente vê uma pessoa que não tem dom de regência, ela pegando, tirando a oportunidade de alguém que tem, e o lugar dela é pastorear ou evangelizar, para mim ela está sendo iludida pelo inimigo. Porque ela está em uma posição, em uma localização, ou em uma situação que não cabe a ela. E ela está deixando de fazer o que cabe a ela. Pastor, mas se eu não fizer, tu não faz. Então faça. Eu tenho múltipla função. Faça. Não deixa de fazer, não. Agora, tem uma pessoa para fazer? Vem cá, meu filho. Vem aqui. Sente aí. Ah, mas eu só sei, pastor, reger com a mão. Reja com a mão. Pode reger com a mão. Deus vai te usar, viu? Deus já está te usando. Se já está fazendo com uma mão, Deus é fiel para te capacitar com a segunda mão também. Vocês estão entendendo? Agora, ninguém quer fazer, todo mundo acomodado. Faça. Ah, mas faz tudo, eu faço tudo porque não tem um para fazer aqui. Mas pode, se você quiser, venha fazer. Venha ajudar. Esse corpo aqui vai crescer na graça e no conhecimento. Esse corpo aqui vai edificar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? E tem as pessoas também que fazem de qualquer jeito, né? Achando que é insubstituível, só que a obra de Deus não para. Não para. Você já viu aquele que ele tem o dom, Deus encheu o dom, a Bíblia diz que o dom não é para arrependimento. A gente vê, sem criticar, sem citar nomes, alguns pastores é quem dirige igreja. Pastor é quem apacenta ovelha é pastor. O resto é balé. Vocês já viram um pastor? Ou aquele que apacenta ser humano, entendeu? Aquele que sabe dar um conselho pastoral, tá? Isso é um dom. O resto é balé. A pessoa pega e tem o dom de pastorear. Pastor, você tem o amor de um pastor. Ele tem a sabedoria de um pastor. Mas ele olha assim e fala assim, chega numa soberba tão grande, que ele fala assim, pastor Bruno não merece ser apacentado. Sabe por quê? Porque eu nem direciono a palavra para ele, porque ele está abaixo de mim. Você está entendendo? Você já viu que o ego humano já estragou aquilo ali? Aquele fruto já está estragado, está nem vendo. Ele não está mais nem fazendo o papel dele, ele já está confuso, tão confuso. O diabo já bagunçou tanto a cabeça dele, que ele está achando que ser pastor é ser maior do que os outros. Vocês conhecem algum assim? Não fala não, hein? Em nome de Jesus. Você já viu aquele cara que para ajudar ele não abre a boca, mas para atrapalhar e para matar uma ovelha ele fica disputando? Já. Então, igreja, é complicado. Muito complicado. Só preciso enxergar, gente. Que haja luz. O Estado é laico, nós temos liberdade de religião para exercer nossa fé. A Constituição Federal ela tem algumas, se vocês forem ler na apostila, no blackboard lá na área do aluno também tem essa apostila E já tem uma para pergunta estudar. lá. Tem uma pergunta que ninguém respondeu, depois no Só reclame aqui. da nota. Só atenção. Uma igreja tem que ser regularizada, que está dizendo aqui o próximo assunto, porque nós temos que ser constitucional, ninguém é criminoso.
Quando uma igreja é levada de qualquer jeito, não é eu, o Ministério Público pode entender que está tendo lavagem de dinheiro dentro daquela igreja. Uma igreja precisa ter caderno ata de entrada e saída de valores, tá? Que foi adquirido, o que é dízimo, o que é oferta, tudo bem relatado. O Estado ele não intervém. Porém, se você não entender que você está cometendo um crime, é lógico que ele vai intervir. O Estado ele não impõe autoridade sobre a igreja. Mas se tiver havendo um crime, ele vai intervir. E ser anticonstitucional é crime. Tem pessoas que exercem o pastorado aí, gente, sem ele ter uma instituição que regularize o pastorado dele. Ou seja, ele está cometendo falsidade ideológica. E ele não sabe. Às vezes é falta de conhecimento. E às vezes porque é jegue mesmo. Mas é verdade. Só que é mau exemplo, viu, igreja? Eu não estou criticando. Ah, mas o fulano de tal. Não estou falando do fulano de tal em si. Estou falando uma crítica geral. Uma conversão é muito importante, viu, igreja? Traz seriedade no ministério. História da Assembleia de Deus. Daniel Berg, como que fala o outro nome? Gunnar Bring, eu não consigo falar não, mas é isso aí. Esses homens que vieram Foi esse texto para o Belém do Pará. Foi esse texto que a gente leu aula passada. Tudo. Isso. Esses homens foram para o Belém do Pará. Belém do Pará. tá. Não Belém de São Paulo. Então a igreja mãe das Assembleias de Deus é lá no Belém do Pará. Diferente dessa lavagem cerebral que está acontecendo aqui em São Paulo. A Assembleia de Deus Belém de São Paulo é uma igreja muito importante historicamente, mas ela não é a igreja mãe. A igreja mãe é Belém do Pará. Pastor Samuel Campos. As três maiores convenções nacional é a CADB, a CGADB e a CONAMAD. A CADB é a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, ela é a convenção da nossa igreja mãe, Belém do Pará. A CGADB é a convenção do José Wellington, que era o pai, que era o presidente, agora é o filho. Falando do Deus não, falando do homem. E onde o pai é o atual presidente da Assembleia de Deus do Belém de São Paulo e o filho é o atual presidente da Convenção Geral. A CONAMAD é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil. Essa é a convenção da Igreja Madureira. Essas são as três maiores convenções nacionais. São convenções muito sérias e muito boas. Qual que é a relação da Assembleia de Deus com a congregação referente a Daniel Berg e Gunnar Bring? A congregação cristã ela era uma igreja co-irmã. O nome da congregação cristã era Assembleia Cristã. Ou seja, ela teve influência da Assembleia de Deus. Elas eram igrejas co-irmãs. A ideia não era divisão. Só que o homem vai criando a soberba dentro dele. E aí vai criando doutrinas humanas. Onde eu respeito todos os irmãos da Assembleia de Deus, da congregação, da Deus e Amor. Porque nós somos todos pentecostais. E também os irmãos tradicionais e os não pentecostais. Teologia não salva. Placa não salva, o que salva é Jesus Cristo. É apenas necessário, né, a gente viver em comunhão para com o corpo, né, com a denominação que a gente está ali, né, cultuando, né, praticando o culto racional. É necessário, nós temos essa união de culto, né, mas não é o que salva não, igreja. O que salva é Jesus Cristo. Isso nos ajuda até com o nosso crescimento espiritual. Aí tem uns que depois disso são chamados para obras missionárias, outros para ser itinerantes, né? Mas tem que passar por essa camada. Não dá para o cara aceitar Jesus hoje e falar que vai ser itinerante, né, gente? No mínimo, itinerante para mim tem que ter uma consagração de presbítero, evangelista ou pastor. O diácono tem que sentar bumbum na cadeira, aprender primeiro e depois, quem sabe, um dia ensinar. Reforma protestante já falamos. Pastor, coloca por gentileza que horas são? Agora é 8h34. Nossa, a aula rendeu, gente. Tá vendo que sem os bagunceiros, é brincadeira. Os bagunceiros estão aqui. Vou usar o microfone, que o pastor Anderson não faz bagunça. Hoje o pastor Anderson está comportado. Está comportado. Hoje. Parabéns, viu, meu pastor? Hoje.
O senhor está sendo exemplar. Hoje. Amor. Então, pastor, coloca por gentileza uma foto para os irmãos lembrar da igreja presbiteriana. É a igreja presbiteriana do Brasil, né? Que é a tradicional. É só para vocês lembrarem, olhando, que talvez. Templo ou novo? O novo. Só para vocês lembrarem. Não sei se vocês. Vocês já viram essa placa aqui em algum lugar? Esse símbolo? Essa aqui é a igreja presbiteriana do Brasil. É uma igreja muito boa. Eles são tradicionais. Eles aqui eu entendo que eles têm uma ordem de consagração mais organizada do que a Assembleia de Deus. Discordo que eles não acreditam no batismo do Espírito Santo, mas concordam que o presbitério está acima do pastorado. Porque o presbítero. Mas eles não concordam com o batismo do Espírito Santo? Não. Os dons espirituais se cessou lá. Iniciou e se cessou no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Mais uma igreja tradicional. Coloca aí no pastor a igreja batista tradicional. Eu não sei como é o nome dela completo. A madrinha do meu irmão era batista. Só que é renovada. Eu acho. Acho Fala que em não. línguas? Não, então é tradicional. O culto é bem estranho. Não, tudo bem. Aqui tem alguns exemplos de alguns tempos da igreja batista tradicional. Tá? Então quando você. Só que tem esse negócio de ser renovada, desrenovada, alterada, tem um monte de ramificações igual a Assembleia de Deus. Mas a igreja batista tradicional mesmo, ela é tradicional histórica. A igreja batista, diferente das outras, ela é a única que aceita que novas batistas sejam abertas, desde que a igreja aberta doe 5% da sua renda mensal para a convenção das igrejas batistas. Isso daí, gente, eu acho até interessante, porque mesmo reconhecendo que as 3 convenções nacionais da Assembleia de Deus são convenções sérias, onde homens e Deus estão presidindo, que cada uma tem o seu parte boa, que se destaca e tem a sua falha, as 3 têm na Assembleia de Deus, eu também acho ruim, porque existe uma divisão nas Assembleias de Deus. Porque essas 3 igrejas cabeças, que são a Assembleia de Deus Belém do Pará, Assembleia de Deus Missão e a Assembleia de Deus Missão, que é a Missão, a Belém de São Paulo se chama Missão também. E a Madureira. Belém de São Paulo? É Bahia, não é? O nome dela também é Missão no interior, no norte, nordeste. Dependendo da cidade que não tem Assembleia de Deus, eles chegam lá e colocam a Assembleia de Deus, Ministério no nome da cidade. Eu fui em Patos do Piauí pregar, no sul do Piauí, lá estava a Assembleia de Deus em Patos do Piauí. E era a Missão, Belém. Missão, Belém. Vocês estão entendendo? Então, uma crítica, mas uma crítica construtiva, não destrutiva. Que seria interessante, né, esses homens se unirem, né? Porque divisão é coisa do inimigo, igreja. Essa é a verdade. Mas, né, são 3 convenções sérias, não é a realidade. A realidade é que sim, são separadas sim. E, infelizmente. Só que não me entendam mal, viu? Eles se respeitam entre si, os cabeças. Quem fica brigando são os bobos dos membros, dos ministros, do pequeno. Fica, porque eu sou, porque a minha convenção é. Esquece isso, igreja. Igreja e convenção, igreja física e convenção é feita por homens. Cada uma vai ter o seu alto e o seu baixo. Assembleia de Deus. Coloca aí, pastor. Assembleia de Deus, Belém do Pará. Essa é a igreja mãe. Assembleia de Deus, Belém do Pará. Aqui, Daniel Berg e Gunnar vieram com a obra missionária e inauguraram a Assembleia de Deus no Brasil. Que tinha outro nome que agora eu não me recordo. Mas Por que foi no Assembleia Pará? de Deus. Simplesmente porque ele estava lá.
Eles vieram para uma igreja batista, olha só que engraçado. Não foi isso, meu pastor? Eles vieram para a igreja batista e lá eles passaram por essa reforma pentecostal, onde nasceu a Assembleia de Deus. Normalmente as outras igrejas pentecostais, não todas, você vê que ela parece muito com a Assembleia de Deus, com um pouquinho dali e daqui, porque se inspira muito na doutrina da Assembleia de Deus. Tá? Essa é a nossa igreja mãe. Assembleia de Deus de São Paulo. Qual delas? Belém de São Paulo. Acontece muito, eu vou ser sucinta. Assembleia de Deus Belém de São Paulo. É. Essa é uma igreja que nasceu da Assembleia de Deus Belém do Pará. É uma igreja conhecida por todos. Esse aqui é o logo da Assembleia de Deus ligada à convenção, à convenção geral. E também, vocês já viram esse logo, né? É uma igreja, é uma importância histórica na Assembleia de Deus Belém de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, a Assembleia de Deus cresceu devidamente a esses ministérios grandes, né? Um deles é a Assembleia de Deus Belém de São Paulo. Assembleia de Deus Madureira. Da Madureira veio o Perus e o Brás, né? Perus e Brás veio da Madureira. Você já deve ter visto também algum logo desse aí. Eu, para ser sincero, eu não vi nenhum. Eu acho que já aquele ali. Mas a gente conhece, né? Paulo Levas Macalão, fundador da Assembleia de Deus Madureira, homem de Deus, escreveu até os nossos hinos da harpa, viu? Ele escreveu, não foi isso? Todas as vezes que você vê um PLM antecedendo o hino da harpa, é um hino feito pelo Paulo Levas Macalão. Você já viu aquele PLM na harpa? Paulo Levas Macalão. Tem muita, historicamente, tá vendo? Como que são igrejas irmãs dentro da Assembleia de Deus, que tem a sua história muito rica, né? Tem a convenção dividida, mas a unidade é uma só. A igreja em si deve se respeitar e se respeitam. Às vezes tem um membro ali muito religioso que critica uma religião dos outros. Aquela religião, aquela denominação lá não aceita o assembleiano. Só que tem irmão que não aceita o assembleiano, né? Por causa de convenção. Isso é uma piada, né, meu pastor? Mas não, os presidentes eles não estão preocupados com isso. Creio eu que eles estão preocupados com alma. Vamos lá para o Neo. Aqui nós apresentamos a Assembleia de Deus, que é a Igreja Pentecostal, Congregação Cristã do Brasil. Lembra? A Congregação Cristã do Brasil chamava Assembleia Cristã. Ou seja, é uma igreja irmã da Assembleia de Deus no Brasil. Quem fica brigando aí é o povo, a membresia. Precisa estudar um pouco da história da igreja. Vai chegar a essa conclusão. Vocês já viram esses templos? Já. É a nossa igreja irmã, a Congregação Cristã do Brasil. A antiga Assembleia Cristã. Bacana, né? Deus de amor. Deus é amor, né? Deus de amor não. Deus é amor, ministério é justiça também. Brincadeira. Vocês já viram esse símbolo? Outra igreja irmã nossa. Assembleia de Deus, a igreja Pentecostal, Deus é amor. Tá? Então quando você vê membresia brigando, precisa orar mais para jejuar um pouquinho mais, para se juntar e para ganhar almas para o reino. Que as seitas são unidas. Eles brigam em prol dos seus pensamentos. Pode ver aí, você já viu gente brigando lá na Câmara de Deputados para aprovar a lei defendendo pedófilo? Sim. Ligam na TV Senado, TV Câmara, que vocês vão ver. E sabe o que acontece? Quer que eu te fale a verdade? Esses caras são unidos. Eles brigam pela causa deles mesmos, eles têm a convicção deles. Já viu os direitos humanos defendendo que o filho é propriedade do Estado? Que o Estado educa o filho dos outros? E eles são unidos. E o povo? E o crente? Um falando da placa do outro, para não falar outra coisa.
Vamos lá. As igrejas neopentecostal, meu pastor. Escolhe uma aí. A quadrangular, ela se autoconsidera pentecostal. E eu considero ela uma anel. Ela é neopentecostal. Mas ela se autodenomina, ela diz que ela é pentecostal. Porque o nome original é Cruzada Nacional de Evangelização, fundada pela missionária Miss Simple McPherson. Pode comentar. Ah, tá. Então vamos lá. Escolhe duas. Aí coloca o logo para eles se familiarizarem. Porque a gente pensa, né? Ah, não, eles sabem. Mas é aquela igreja apostólica mundial. Ah, pode ser. Renascer em Cristo. Vocês já viram esse símbolo? Quem é o presidente da Mundial? Apóstolo Valdomiro Santiago. Apóstolo Valdomiro Santiago. Boiadeiro. Sítio de Atibaia é Lula, viu, irmão? Ouvindo, missionário? E o jatinho é de quem? Do Lula também. Jatinho, sei. Ó, brincadeira, irmãos. Fica no Pantanal. Custou 29 milhões de reais. É. Na fazenda do apóstolo Valdomiro. Irmãos, os dons não é para arrependimento. Se ele usa mal ou para o bem, aí ele vai haver com Deus naquele grande dia. Entendeu? Muitas almas aceitam Jesus, largam seus vícios, viu? Nasce um novo ser ali, mediante a graça e o favor merecível que Deus deu à igreja, com esse homem pregando, dentro dessa denominação. Então, tem o seu respeito. Nós temos algumas críticas, sim, mas eu vou despertar algo em vocês. Tenham críticas construtivas, não destrutivas. Porque se você destruir essa denominação aqui, talvez a Assembleia de Deus, por ser tradicional, pentecostal tradicional, não neopentecostal, talvez a personalidade de uma pessoa, ela não consiga aceitar Jesus daquele jeito, daquela maneira, mas talvez dentro dessa doutrina, ele vai começar a ouvir falar da palavra de Deus. Então, não seja um preconceituoso religioso, não. Tá? Eu ia apontar o perfil. Mas agora não traga a doutrina da Igreja Mundial para dentro da Assembleia de Deus. Entendeu? Aí é outro assunto. Então eu ia apontar o perfil do Valdomiro Santiago. Pode falar, Marcos. Valdomiro Santiago era bispo do Edir Macedo, de confiança na Igreja Universal do Reino de Deus. Ele era conhecido como Bispo dos Milagres. Um dia, um dos bispos, amigo do Valdemiro, acabou traindo a esposa, o que levou ele a ser excluído da Igreja Universal do Reino de Deus. Valdemiro Santiago, sendo muito amigo desse bispo, acabou saindo junto com ele da Igreja Universal e fundou a Mundial do Poder de Deus, que já está presente, em mais de 60 países no mundo e tem mais de 700 mil membros. No último censo que foi feito pela Wikipédia. Inclusive está no Google, vocês podem procurar. Deus abençoe, obrigado. Igreja Universal. Universal. Do Pedir Mais Cedo. Do bispo, né? Edir Macedo. Você já viu esse símbolo? Quando a gente vê a Igreja Universal, a gente lembra, eu sou universal. A gente já lembra da Record, né? Na hora a gente já lembra, né? Esse símbolo maçônico aqui. É brincadeira. Cadê? A Universal, ela também é uma igreja neopentecostal, pratica a teologia da prosperidade. Dela saiu, por exemplo, a Igreja Mundial, como foi citado pelo pastor Valcir, professor do NU. E a Mundial gerou a plenitude do trono de Deus. E é pela Genor Duque, né? Isso. Vamos lá. Renascer em Cristo. Bispassônia. O grupo também, tem um grupo, né? Renascer Praise, né? Que é uma bênção, os homens, muito bom. Tem jovens que se identificam muito com essa denominação, porque isso é uma linguajar jovem. Não tem como não se identificar, né? Não é só linguajar jovem, né? Eu acho complicado, eu não vou ser hipócrita.
Mas eu também vejo pelo lado que a pessoa está ali crescendo na fé, está ouvindo a palavra de Deus, tem uma doutrina assim, um pouco diferenciada de nós que somos assembleianos. A gente olha, a gente estranha, né? Mas tem salvação, sim, cura também, viu, igreja? É só dá para identificar Sônia, Eles são quem é o muito usados crente, nos quem dons não é. espirituais, principalmente após os os horários seus do- E o Hernandes? faz volta na orelha, né? A bispa, e A bispa canta muito. eles são muito usados nos dons espirituais. benção. Na voz dela é uma calamidade, viu? E quando A louva, voz da bispa Ela Sônia. vai- Você não gosta? Eu Ô, gosto da voz eu dela. frequentei, ó. Essa aí é nascido o ômega 3. Vocês já foram? você compra. Vocês já foram na Renascer? Já fui. Já? Não, só você na frente. Então, Eu dei na o que o senhor achou quando o senhor foi, gostou de você? Normal. É? Sabe o que Eu eu já achei? fui, eu já fui. A balada gosta, eu já fui. Então, eu já fui tanto, eu vou falar do que eu vi, porque a gente não pode falar que a gente não experimenta, né? Eu odiei. De verdade, porque assim, eu fui na igreja, a igreja é uma bênção. Mas quando se torna de retiro, balada gospel que eles fazem, é uma destruição. Ali para um jovem matar o outro é 2 minutos. É uma maneira de chamar Porque- a atenção dos jovens para a igreja. É bate É uma estratégia tem tudo. que a Assembleia de Deus não usa e não deve usar. Porque não é costume da Assembleia de Deus. Eu respeito a renascer em Cristo. Sabe, mas eu fico chateado e não concordo quando alguém coloca lá na placa Assembleia de Deus. Aí a doutrina dele é neopentecostal. Ele não é Assembleia de Deus. Ele é renascer em Cristo 2.0, ministério, eu fui. Eu fui Assembleia de Deus, não sou mais. Você está entendendo? E não tem problema, eu vou, pastor, homem de Deus, tem a sua ideologia, o seu pensamento, a sua teologia, e lá tem almas aceitando Jesus, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, da mesma maneira. Eu não concordo, mas eu não concordo, eu não pratico e não trago para dentro da Assembleia de Deus. Mas nós estamos vendo pessoas trazendo essas doutrinas para dentro da Assembleia de Deus. E pior de tudo, pessoas abrindo um ministério, colocando o nome lá e não entende nem o que quer dizer o nome. Imagina, daqui a pouco eles vão dizer, colocar lá, Assembleia de Deus, Igreja Tradicional, Neopentecostal de Jandira. Aí você fala, o que quer dizer isso, meu Deus? E protestante da igreja primitiva. Pronto. E nós somos protestantes da igreja Aí católica. você pergunta pro presidente o que significa, ele nem Não sabe. E aí coloca, somos a favor da igreja católica. Não, eles colocam lá, protestante da igreja primitiva. Eles vão colocar protestante da igreja católica, né? Tá entendendo? Porque ele pega um monte de palavra que ele não sabe nem o significado e coloca lá no ministério e fala. E idolatra. Tem gente que idolatra o candelabro, mas tem outros que idolatram cantor gospel. Então, a Eu perdição... falei isso dentro da Assembleia de Deus, eu era professor de escola bíblica dominical, o pastor me questionou, mas varão, onde que vocês veem isso? Vai dentro da igreja, pastor. Então. Mas eu não vejo isso, eu falei, então... Então, é isso que a gente eu não vejo. pode... É isso que a gente tem que separar, né? A Renascer, quando eu fui, eu acredito que tem uma grande transformação aí, quando chega no altar. Tipo, igual a bispa, o esposo dela... muitas vezes a cabeça é uma cabeça que pensa e que age, mas o resto do corpo não funciona do mesmo jeito. Mas deixa eu falar um negócio pro Entendeu? senhor. Eu vou Eles defender agem- a Renascer agora. Não, eu não concordo, mas eu tenho um argumento para defender a bispa Sônia. Não, Cristo fala assim, venha como está. Então ele pega e fala assim, ó, você é um jovem, você vai vir como você está. Na sua escola, na sociedade, na sua cultura, tem toda essa bagunça. Então vem como você está. Pode praticar? Pode. Aqui dentro. Lá fora não. Então vem como você está. Pratica aqui dentro mesmo. então, Aí parece para nós que é assembleano, isso é escândalo. Mas para eles acharam que essa ferramenta é então, lícita. mas é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo assim, ó, os cabeça fazem o certo. Eles pregam, vocês podem ver que nos louvor onde ela louva, sempre tem. Mas porém, eu tô dizendo assim, não tô dizendo do cabeça, tô dizendo das outras congregações, as menores. Sim. O cabeça faz de um jeito, os menores, por ela ter abrangir todo esse espaço de vem com alargador, vem do jeito que está e fique,
Aí eles fazem não existe. ao Vem contrário. Permaneça não. Eles fazem ao contrário, então, mas aí se o senhor for lá, eles permanecem. Entendeu? Lá eles permanecem. Venha como está, tudo bem que não tem o permanece lá, mas eles permanecem. Porque se tem transformação, porque eu mesmo, eu tô falando de mim. Eu entrei dentro da Renascer Praise com 14 pin de cocaína no bolso e usei dentro da igreja. Porque era uma balada gospel, onde tinha muitas coisas que envolvia isso, as músicas mesmo te levam a isso. Porque assim, eu não sou contra um pagode evangélico, eu não sou contra. É uma música que não vai te levar a um pensamento. Agora quando você adentra dentro da igreja, coloca um funk, um rap, um rock, são músicas que são muito pesadas para um ambiente cristão. E aí você leva o jovem a cometer aquilo que os outros fazem. Por quê? O funk é orgia. Isso, o som da música é orgia. O rap, dependendo da letra do rap, culto não, mas o rap é muito bonito. Então, é uma pregação. Então, mas dependendo do rap, igual o pregador Lu mesmo, tem os louvor dele que é bonito. Já tem outros que você vê que desanda. Mas aí eu concordo, mas pra você ouvir, não pra você cantar numa igreja. Então, mas aí eles adentram dentro da igreja com isso. Eu e meu sobrinho ficamos muito loucos, quase que nós saímos no mundo pros irmãos dentro da igreja, de tão louco que a gente tava. Mas é verdade. Entendeu? O senhor tava falando língua bem estranha, né? Tava me mordendo. Teus irmãos falam língua bem estranha mesmo. Nem Deus entende. Eu já não concordo. Eu não concordo. Então, Tem línguas que é tão estranha que Deus fala, mas que desgrama ele tá falando. mas ó, agora já o menino que tinha lá, é isso que a gente tem que ver, os dois lados da moeda. O povo, eles tipo assim, não se preocupam, eles fazem uma tatuagem hoje, fazem outra amanhã. Eu vi isso porque eu fui lá, congreguei lá acho que uns 6 meses. Porém eles são muito amorosos. Eles vão atrás de você, se precisar te busca em casa. Eles não vão no culto sem passar na sua casa. Você pode estar drogado, eles não ligam, eles te levam do mesmo jeito. Então é uma diferença que a Assembleia não faz. A Assembleia não, se ela te ver na rua bêbada, os caras tudo se abaixam que é pra falar assim, não, nem da nossa igreja é. E é o contrário. É o contrário. Então aí é o contrário. É o contrário, porque daí você entende a passagem lá do homem que foi roubado e passa lá o levita, é o bom samaritano. Entendeu? É no momento que a pessoa tá bêbada, drogada, que você tem que abraçar ela. Você tem que chegar nele e falar assim, ó, eu tô te vendo, eu tô aqui. Se eu tô te vendo, eu tô Jesus. Agora trazendo pro lado, a gente levou, segura aí. A gente levou pelo lado de unidade, para falar que cada um tem a sua característica, o seu dom, o seu chamado, e que a unidade em si é filho, igreja é o conjunto. Agora eu posso dizer que denominação não é igreja. Agora vamos lá para a parte geral. Denominação não é igreja, certo? Mas eu posso dizer que igreja é a Assembleia de Deus junto com a Deus de Amor, é a Assembleia de Deus junto com a Renascer, porque cada uma delas, se pegar o seu lado bom e tirar o ruim, vai se formar o corpo de Cristo que será arrebatado. Tá entendendo? É a diferença do que é ensinado dentro das denominações. Pastores, anciões, o que seja, ensinando que não, que você tem que descer a graça, porque não sei o quê, porque a denominação está salvando. E igreja, isso é hipocrisia. A denominação evangélica é um lugar de culto racional, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí Deus opera milagre. Aí acontece maravilha, em nome de Deus, tá? Mas a maior... Aí acontece o movimento de Deus. É Deus que quer a união do corpo de Cristo. Então nós praticamos com número reduzido. A maior perdição de tudo é porque a igreja não tem união. Porque se tivesse, vamos supor que fosse assim, ó, a Renascer Praise vai lá e vai recolher os jovens, porque ela tem o louvor que atrai os jovens. Isso. Mas de lá esses jovens vão prosseguir para ir para a Assembleia. Ele vai subir de degrau em degrau, ele vai passar na Renascer como se fosse um tratamento. Dali ele vai, se fosse unida, se fosse uma igreja que não visasse praga, só no céu. Então, mas se aqui fosse unida e tivesse esse trabalho, a Renascer ia ser a que mais ia acolher, mas ela ia transferir para a igreja que cuida da palavra.
né? E transforma, ia ser uma mudança muito grande. Na terra briga pelo dízimo, pela oferta, pela membresia, pela quantidade. Menos pela qualidade, pelo Espírito Santo, pelo batismo, pela salvação. É uma realidade, é uma crítica para mim. Nós temos que aprender sim, meu pastor. A realidade é que uma pessoa que sai de uma igreja grande é um dízimo a menos. Um dízimo a menos. Nós aqui, As pessoas são vistas como... nós gostamos de todas as igrejas. De todas. Nós temos até comunhão com os abençoados aí do lado. Aí não é igreja, mas é uma Então, mas nós temos. Eu sei, mas eu tô dizendo assim, nós tem comunhão com todas as igrejas. Sim. Se nós tem comunhão com os do lado aí, imagina com as igrejas, né? E nós, então, a gente respeita, a gente visita, vai, prega, ouve, é ensinado. E ajuda nos cultos, se precisar. Se a igreja estiver dando aquela. A gente vai lá, ajuda até quando Deus falar assim, tá bom, e bença. E eu não doutrino igreja. Algo que eu acho errado é eu chegar lá e querer mudar o costume da renascer em Cristo em público. Não vai levar a nada. Eu estou gerando um atrito e uma confusão mental para aquele jovem ali que já está confuso, que não vai salvar a vida dele. Eu tenho Eu tenho que falar, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer te fazer um novo ser. Te fazer um novo ser, para de usar roupa curta também. Então, eu tenho um amigo... chegar, irmãos, a doutrina da roupa curta. Eu tenho um amigo pastor que ele veio para a Assembleia. Ele era da igreja tradicional, aí ele veio para a Assembleia. É a mesma coisa? Não. Então tá certo. Aí veio para a Assembleia. Depois ele voltou na igreja de um amigo dele para pregar. Chegou lá, veio a esposa do pastor com a calça leg. Ele se manifestou em cima do altar. Ele foi e falou, e ele já tinha congregado lá, ele tinha passado uma vez lá. Aí ele chegou e falou assim para a pastora, não, a senhora não pode estar vestida assim não. Ela olhou para ele e falou assim, primeiro que quem é pastor aqui é meu esposo. E segundo que a doutrina da nossa igreja permite. Nossa. Então pronto. Aí quebrou o pastor em cima do altar. Então, se você não concorda com a doutrina, sai fora. Se você tá lá e não concorda e não admite aquilo, não vá. Sai fora. Agora, se você respeita, pode ir. Respeite. Respeite, pronto, amém. Você não pode fazer mesmo. Eu não faço igual, não vou levar para a Assembleia de Deus isso lá, aí. Pentecostal, mais tradicional. Mais tradicional quer dizer que nós somos conservadores da Assembleia de Deus, não igreja tradicional histórica. Nós somos da Assembleia de Deus muito parecida com a Assembleia de Deus Mãe. Então, nós somos conservadores desses costumes, né? Então a gente não vai usar e nem vai incentivar, né, que um irmão venha com leque. Uma vez eu comentava, eu sempre comentava, de igreja tal. Eu falei, meu, o que essa igreja tem? Aí um dia foi eu tô com um projeto que é resgatando almas, roupas, alimentos, essas coisas. E ela foi levar em casa. Ela pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, como vocês não têm culto hoje, nós vamos lá cultuar com nós hoje. Eu falei, amigo, vamos, né? Se arrumamos, chegamos na igreja. Meu, de cara, fora de brincadeira. Eu só não voltei por ficar a pé porque era longe. Eu quase voltei desviado. Meu Deus. Apaga as luzes, só fica a luz acesa no altar. Roupa nem se comenta, né? Parece um show. Aí eu cheguei e eu parece que é conservador. Eu voltei pra casa assim, impactado. Da carne. É complicado. Para nós que é conservador, é muito complicado. E ver uma situação dessa, né? Ir em um lugar desse é melhor. Para mim, a verdade é assim, para mim é um lugar santo. Ser conservador é algo saudável para a igreja, entendeu? Se a pessoa usa disso de artimanha lá na igreja dele e dá certo, amém, eu vou respeitar. Eu não vou trazer e não vou incentivar. E dentro da Assembleia de Deus, o pastor que fizer isso, eu tiver uma autoridade sobre ele, ou ele me dá abertura para mim questionar ele, ou se eu for um ministro do Evangelho, um ministro do ministério, eu vou questionar. Não estou questionando a igreja local, eu estou questionando as ações do ministério. Como um ministro fazendo parte da mesma convenção ou do mesmo ministério, eu tenho autonomia de questionar a ação, com a crítica construtiva, com argumentos. E se eu sou assembleiano, eu quero ser conservador pentecostal.
Não quero ser um assembleiano liberal, porque isso não é Assembleia de Deus. Eu respeito, se a pessoa colocar lá, Assembleia de Jesus, mudou o nome. Jesus é amor. Jesus é paixão. Jesus é justiça. Igreja Street Fighter. Jesus é minha vida. Comunidade Tem uma assembleia evangélica. Jesus Assembleia foi Tamo de junto. Deus, paixão pela palavra. Paixão pela palavra. Comunidade evangélica, tamo junto. Comunidade evangélica, Jesus foi ali e volta já. Esse aí não. Aí tá. Mas Mas tem. tem uma que fala que Jesus é lindo e cheiroso. Eu falo também. É em Guarulhos. É, lá em Guarulhos, mas é o nome do ministério. Jesus É o nome do ministério? Tem uma Qual que é, que- pastor? Oi. Tem uma que passando o rolo no capeta. Igreja, Jesus ó, foi ali e volta. igreja Street Fighter. É, Tá pode bom pôr aí que isso. tem, ali na Lapa, pode pôr. na Lapa. Olha lá, Jesus é lindo e cheiroso. Eita glória, eu concordo com eles. Guarulhos. Jesus é o que tem mesmo. É, igreja evangélica, Jesus é lindo e cheiroso. Tá bom, coloca aí a igreja. Street Fighter. Coloca Street Pensa os Fighter. cultos como que deve ser. Tá bom, quem? A pancada Chorinho, quem? começa a botar até a porta. Aí sim você pensa que é só voadora, cadeira O voando. Bruno é o irmão, tá? Aí, A respeito, viu, pastor, com a autoridade eclesiástica que Ali, vê. Tá por aí, ó. Nossa, tem até medo, gente. Ah, tem o Blanco. É meme, não é? É meme. É mesmo de tem. Isso aqui é uma montagem. Isso é uma montagem. Shaolin de... Ó, isso é uma montagem, isso não existe, isso é uma montagem. São memes, né? Igreja Isso é fake news, Chorinho gente. de fogo. É. Essa de fora. Chorinho de fogo? Que isso? Ah, se interessou, né? Tá vendo, gente? Como que a diversidade na unidade salva almas. Vem, mas você quer aceitar o Senhor Jesus? Você tá... Depois que eu vi que existe. Ó, O inferno é mestre Tá vendo que a diversidade na unidade salva almas? Depois que Vocês eu tão vi vendo? que existe a igreja maradoniana, não. Ó, mas- coloca aí, pastor. As que eu mostrei, Assembleia Cristã, aquele dia, igreja do ET, a Rota Salva, coloca aí. Vixe. igreja. Olha lá, ó, tá olhando de lá, ó, tá vendo? Ó? Olha a estratégia pra ganhar alma aí, ó. Olha a diversidade na unidade. É brincadeira. É brincadeira, não tem não. É pra. Ele ia procurar mesmo. Ele Nome, vai dar coloca, escreve aí, ó, nomes de igrejas engraçadas. engraçadas. Você vai ver, ixi, tem um monte, Santo velho. oh Deus. Aqui nós estamos, é um momento de. Pra. Peleador. Igreja Deus Peleador. Salvando o lobo do diabo. Então, isso aqui é uma montagem. A gente. igreja do Street Fighter também foi feito com esse cenário aqui. Quem que é essa inteligente? Seja Deus peleador, salgando o do lobo do diabo. Isso é montagem. Vai outra, É vai outra outra. coisa Volta lá. que a gente tem que tomar cuidado, que Pedro, a sombra de Pedro curava, não é isso? Igreja evangélica. De Pedro, né, cara? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, né? Sim. Olha lá, pastor. Essa é Isso daí é forte. Pastor, que eu não enxergo? Igreja evangélica pentecostal cristã, ore com moderação. Tá entendendo? Outra, pastor, você tem mais A uma aí. última, né, pra gente dar risada. Igreja unida de caracóis de baixo. Debaixo dos caracóis de Do seu cabelo. Essa, aquela ali, você, ó, da palidinha verde aí, ó, a outra. Do lado. Essa? É, vamos ver o que tá escrito ali. Nossa. Igreja de Cristo. O caminho de Sião do Brasil. Aí. Vai pra É Sião. o caminho de Sião, é o caminho do Brasil. Esse aí deixou o povo em cima do muro. Em cima do muro Jesus vomita. Igreja Mocotó, Congeló, Maná do Céu. Eita, mano! Eita, Jesus. Ilhéus. Dá uma Essa é da Bahia. Olha lá. Ilhéus Senhor. é do Senhor. Ilhéus é do Senhor. Ainda. Encerrou. Vamos concluir. Ó, o Lalo entrou aqui na live, ó. Agora é nome. O Lalo entrou na live. Se escondeu lá, mas entrou na live pra assistir. Malu tá na live, né? Tá na live.
capeta. Que tá ao vivo. Não, Uma pastor. campanha da Internacional da Graça, desencapetamento total. Tá ao- Travou aqui. Tá ao vivo a aula hoje, hein? Ou seja, Ó, que pensa. É 9,9. Bacana. Você tinha perguntado. Bacana. 99, né? Nós já vamos encerrar. Aqui nós estamos fazendo um momento de descontrair, né? Tudo. Mas é isso que os seminários devem se preocupar. Eu vejo um pouco de preocupação, porque eu passei por alguns seminários denominacionais e eles ficam preocupados em defender a camisa do ministério, impor que a denominação dele é a certa, que a denominação salva, cura, e depois questionam algumas denominações que têm esse tipo de prática. Se torna fariseísmo, né? Hoje em dia virou, quando a gente fala do seu fariseu, virou sinônimo, que não é isso o significado da palavra fariseu, né? Virou sinônimo de hipocrisia. Só que, para mim, o cara que, um teólogo, principalmente um professor que não deixa a Bíblia falar por si, ele está forçando a barra também, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, respeitar, sim, a igreja tradicional, mesmo a gente sendo pentecostal, e respeitar também as igrejas neopentecostais. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E a verdade, que a escatologia me leva a entender, o estudo escatológico, que a placa fica, que aqueles que não seguem o caminho também ficam. Que dentro das igrejas vai ter os escolhidos e os chamados. Muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. E eu quero ser um Essa é a escolhido. palavra que dói, né? Dói muito. Dentro até mesmo da Igreja Católica, tenho certeza que ali possa ser que tenha pessoas que vão ser salvas. Porque ali fala de Jesus. Fala. E prega uma boa palavra. Quando eles falam da palavra. E tem muito católico, é porque o povo é assim, eu bebo, jogo bola, sou católico. Isso não é ser católico. Você já percebeu, brasileiro? Não tô falando que a igreja católica, não. A igreja Tô falando o brasileiro. Então, é isso aí. Eu A bebo, igreja, jogo bola, sou católico. a igreja católica é uma benção. Quem estraga é os bêbados. Os bêbados Não, que o cara jogam bebe uma bola. cerveja, gosta de dizer que é pagodinho, joga bola, sou católico. Cuidado da igreja católica também, né? Ou sou universal, Mas né? pegado lá que nem Não, interessa. agora eles não estão colocando mais na católica, agora todo mundo é universal. Eu sou Que é a universal. mesma coisa, né? É. O universal e católico mesmo mantendo. Eu bebo, jogo bola. Gosto de E usar gosto pagodinho. eu sou universal. Pronto, Não, o povo se denomina católico. Eles falam assim, eu O ando católico abraçado com praticante, capeta. ele tem temor à Eu palavra sou do universal. Senhor, ele tem os bons costumes, ele é conservador igual a gente, né? Aí faz assim com o bracinho. Aí eu não vou entrar em questão de doutrina, de adorar mais cultura. Para mim é paganismo, a Bíblia não defende nada disso, mas não há problema. O que salva é Jesus Cristo. Se a pessoa tem ali, na pequena verdade que nosso Senhor Jesus Cristo salva, e o coração dela conseguiu ser alimentado, e o amadurecimento espiritual dele se elevou dentro da igreja católica, ele conseguiu esse feito que eu acho muito difícil, ele vai ser salvo. É mais fácil, no meu ponto de vista, uma igreja que não apoia esse tipo de coisa, fazer eu me amadurecer espiritualmente do que uma igreja que seja Então, eu acho que a Universal ela progrediu muito, porque assim, é impossível você achar alguém que fala, eu sou de tal igreja, né? E quase todo mundo carrega a bandeira da Universal, Não, falo, então, sou mas Assembleia de Deus, não, Assembleia então, de mas Parnaíba, então, mas mesmo, Templo Betesda. mas em todo canto, assim, a pessoa tá bebo, sou universal, né? Tá bom, sou universal. Enriqueci, sou universal. Tô pobre, essa sou universal. E tá Essa com propaganda dele É não escrito. fala coisa assim. Por É quê? escrito. Porque ali é um marketing que visa a teologia da prosperidade. Ou seja, ali aquele comercial, não estou criticando, estou falando que aquele comercial quer dizer como que eles creem na teologia da prosperidade. Então eles pegam pessoas para reportarem a sua vitória. Então a pessoa fala assim, eu sou um ex-drogado, agora eu sou um lutador de jiu-jitsu e eu estou sendo remunerado por isso, consegui minha Mas casa, depois etc e tal. Eu sou universal. Tá entendendo? Ali está querendo dizer assim, por eu entrar na Universal, eu conhecia Jesus, eu conhecia Deus,
e minha vida mudou. É isso que ele está dizendo. Então, por crer na teologia da prosperidade, jamais ele vai chegar lá e vai falar assim: então, irmãos, eu larguei a droga, mas quando eu estava usando droga e fumando, eu tinha emprego. Agora que eu sou evangélico, o povo me persegue e me joga pedra. Estou desempregado. Ele vai falar. Mas é a verdade. O crente às vezes é crente, o cara para de sair com o patrão dele de tomar uma cerveja, o patrão pega e fala: você vai embora, vou te mandar embora por justa causa. Vá atrás dos seus direitos. Só acontece todo dia. Vocês já assistiram o vídeo da pastora que ora e fala, é de uma igreja famosa aí também, que fala assim: não, a senhora fuma? A mulher fala assim: fumo. Pois eu vou fazer uma oração aqui agora e Deus vai. Agora apóstola Sol. Apóstola Sol. Fala outra pessoa herética aí. Não, deixa quieto. Apóstola Sol, para dessa. Deixa quieto, tem muitos. Deixa quieto. E falou que o aniversário. Ela deu data para o aniversário do diabo. Aí, gente, aí não dá pra assim abril. porque o agosto, né? A gente até brinca, agosto de Deus, né? Agosto de Deus foi que o diabo nascesse em agosto. Querendo um ser que foi criado em Kairos. Olha como que é uma ignorância. Satanás, se ele é um querubim ungido, ele foi criado no céu, não no tempo físico, não na terra. Se ele não foi criado na terra, ele foi criado na dimensão celestial. Estava em Kairos e ele nasceu em agosto, pastor. É bem burrice, né? Ele não está dentro de Cronos. Cronos é o tempo humano. Isso é uma coisa bem encapetada. Sabe Né? Foi o Zé Pilintra já fez uma festa de aniversário. Isso é uma coisa bem encapetada mesmo. É a pessoa criar uma... não, mas aí... Sabe por que o crente cai nisso? Sabe por que o crente cai nisso? Porque culto de ensinamento ele não vem. Na teologia, ó, ele falta na aula mais importante. Mas fala que vai girar e tacar a cadeira no outro. A roda vai girar. Aí... Mas eles gostam, porque ele tá com raiva do irmão. Já aproveita, Toma né? poder. Ó, já faz logo assim, ó, né? Aí começa a rodar dentro da igreja, dá tapa nos irmãos, no espírito. Eu já falei pro pastor Bruno, nesse culto faltar, porque olha, é Pastor forte. Bruno já foi, já Quando- tomou ousada. Hã? Você já tomou. Eu já tomei usada. Quando eu vejo que o negócio está saindo do comando e a nave está perdendo o... Oxe, no retiro do avivamento, tava eu, tinha mais dois aqui, tinha um aqui. Daqui que eu fechei o olho, eu só senti o braço assim, ó. Na hora que foi só abri os olhos, toma. Sério? Falta de magnificência no culto, É. para mim não é manifestação do Espírito Santo. Primeiro que se for do Espírito Santo, pode não ter espaço para a pessoa passar. Se ela estiver girando, ela não bate em ninguém. Aí eu posso pensar se é do Espírito, se não é da carne. Se a pessoa está caindo, bateu a cabeça e morreu, a pessoa girou no Espírito e bateu a cabeça e morreu. É o domínio No Espírito, né? É o domínio próprio. O fruto do Espírito. O que faz o meu corpo? Já te dou a palavra, pastor. O que faz o meu corpo crescer no fruto do Espírito? É o Espírito Santo, que vai fazer eu amadurecer. Fruto do Espírito significa que eu estou amadurecendo espiritualmente. E quem vai me ajudar com isso? O Espírito Santo. Como é que a pessoa que está amadurecendo? O fruto do Espírito, o primeiro é o amor, o último é o controle próprio. Aí não, o Espírito Santo vai para ele, não precisa do controle próprio não, filho. Todos Só são fica girando. necessários. Todos são necessários. Todos são necessários para amadurecer. Senão estaria na vida. Aí que controle próprio que a pessoa tem de virar, bater a cabeça, matar o outro, se matar, enfiar um jab direto no irmão. É o mata-leão do UFC. Aí, Não, mata Deus leão. o livre aqui na Só se igreja. for um leão diabo que Aqui quer na evitar o leão igreja, de Judá. aqui na Leão de igreja eu Judá até não morre, não. pergunto. Eu até pergunto antes, se o irmão for lutador de UFC, não dá. Ó, Não, eu luto vai. MMA. Então por isso que eu não giro. Vai E quando eu vejo girando, com mais gosto. quando o pastor Anderson cai no fogo, Cai no fogo. quando o pastor Anderson Cai cai no no fogo, pastor. Quando ele cai no fogo da carne, Cai no fogo do que tá girando, né? quando ele cai no fogo da carne, aí o pastor deixa eu subir no culto, que aí eu vou acalmar os irmãos. É brincadeira. Brincadeira. Eu vou acalmar os irmãos. Eu vou. A parte seu, igreja. Deixa eu passar você pra lá. Então, o pastor Marcelo Vital, ele veio cooperar uns dias atrás aqui com vocês. E o Marcelo Vital, anos atrás, né, quando ele orava mais, ele subia e descia as escadas do altar girando e não ficava tonto. Quando eu pastoreava a igreja, ele ia congregar lá comigo, de vez em quando pregar,
Aí ele começava a rodar e tinha um pilar no meio da igreja, ele não batia. Ele Então, rodava agora- meia hora e não ficava Aí eu Já. posso pensar que é do Espírito. Então, já tem um irmão amigo meu que Agora que ele sai batendo em rodou, tudo e dando todos. uma testa no pilar e fez, nossa, Vaso. Cortou, na hora ele parou, ele falou, nossa, Vaso. Isso é fruto do Espírito. Mas o povo, os chamados gostam. Os chamados gostam. Dando sangue Eu pro já vi Jesus. gente bater, Dando cara. sangue. Mas os chamados Mas deixam a já vi sem igreja. sentir nada. O cara levantar de novo. Dando sangue por Cristo, irmão. Ei, Tá? pastor. Bateu a cabeça no pilar. Então, Em 2008, numa vigília que teve na escola João José no 120, esqueceram uma mesa no meio do pátio na Ai. vigília. Aí quem começou a marchar no mistério de costa na direção da mesa? Bispo Cristiano Leão, de olhos fechados. Quando faltava 10 centímetros para ele bater a coluna na mesa, ele deu um salto mortal. misericórdia. A vigília incendiou. Porque ele não bateu. E é algo assim tremendo, algo diferencial. Ele fez isso Aí de olhos eu fechados, penso. de costas. Aí eu penso e o que isso vai me amadurecer espiritualmente e o que está amadurecendo na igreja. Entendeu? Se aquilo ali fez um avivamento na igreja, opa, peraí. Isso ali foi do Espírito Santo? Teve um avivamento ou teve um sentimento? Opa, teve um avivamento. Pessoas ali até foram batizadas naquele momento. Foi, teve legal. uma irmã que recebeu, Ó. teve uma irmã que falou em língua. É sinal, Ariane, é sinal que é falou do em línguas Espírito. naquele dia. Não teve esse negócio de se machucar e machucar os outros e levar a carteira do irmão, passa o dia. Coloca a carteira do irmão É, o irmão. no seu Ou bolso. já tem outro Opa, stand aqui lado, ó. Ó, o irmão. Batido. O irmão que dando a testa na coluna, ele tava profetizando a larga as tendas. Eu vou falar alguns Ele irmãos aqui queria- para encerrar, viu? Ele. Cuidado o que te oferecem na igreja, pastor Anderson. Eu estava determinado dia em uma reunião de pastores e dirigentes na Assembleia de Deus do Ipiranga. Eu vou expor aqui o ministério do Ipiranga com muita sabedoria e carinho, porque eu amo esse ministério também. Conheço. E pastorei a igreja lá, então tem que amar e considerar. E o que acontece? Eles abriram a campanha largando as tendas. E aparentemente era de Deus. E era de Deus, aconteceram obras maravilhosas, arrecadações maravilhosas, templos foram construídos para honrar e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, quando pararam de construir, eu continuei construindo, alargando a senda, né? Largando suas próprias Minha tendas. própria tenda. E acabou. Acabou chegando onde chegou, viu, igreja? Tá de E tomara que mal. pare, viu? Porque já estou sentindo contração e a criança não nasce. Viu? Tá dificultando o negócio. Vamos lá na live, vamos dar glória a Deus. Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus. Das suas Fala glória a contrações. Deus. Glória a Deus. Então, Aí igreja, irmão, fala glória a Deus, aleluia. eu vi lá um versículo e eu gostei. Pessoas podem usar para o mal, eu quero usar para o bem. Diversidade na unidade, unidade na diversidade. Nós somos um só, temos culturas diferentes em determinados ministérios. Avalie se você está na Assembleia de Deus de verdade, ou se você está, não tem problema, você está na Renascer com o nome de Assembleia. Fala, pastor, coloca o nome Renascer São Pedro, porque é melhor, porque nós não somos Assembleia. Ou a gente reconhecer e defender a nossa cidadania ministerial, a nossa denominação, de uma maneira saudável. E outros, para finalizar, cresça na graça e no conhecimento. Cobre de você mesmo, dê exemplo. A gente vê muitos pastores aí sem estudo. E eu acho complicado. Porque eles começam a cair nesse tipo de engano, né? Congregação cristã, plenitude da volta. A escatologia, as obras salvam. Aí você fala, meu Jesus, e enche. Porque vai um monte de gente lá. Pera aí, eu vou fazer uma caridade. Eu vou dar alguma coisa interessada em ganhar, outro vou para o céu. E isso não é Bíblia, isso não é igreja. Mas é fácil esse tipo de evangelho. E nós estamos vivendo em um século decadente, onde a igreja está morrendo e o povo não percebe. É por isso que os desigrejados,
que não sou eu que chamo eles assim, porque eu discordo que eles não são desigrejados, porque eles têm o Espírito Santo e eles se unem, mas o sistema chama eles de desigrejados. Eles são, para mim, muito radicais e até mesmo oportunistas, mas a crítica que eles usam é válida, só que eles exageram. Mas é por causa desses furos que a igreja deixa, né? De deixar de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus falou conosco no ensinamento. Glória. Então vamos encerrar a live. Fala do curso. O nosso curso abriu vagas, né? 15 bolsas de estudo, 100% gratuito. Ou seja, você não vai pagar a matrícula, você não vai pagar também a mensalidade. Isso só é possível graças ao apoio da Assembleia de Deus Santana de Parnaíba, Bethesda, pastor Anderson da Silva, pastora Vanessa. E a ideia é que a gente faça a diferença. Se nós questionamos algumas ações dos obreiros e do ministro, precisamos capacitá-los. E tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E de graça nós recebemos, e de graça nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém.